Olá, meus irmãos. Estamos neste momento iniciando mais um trabalho efetivo, onde levaremos até você mais um conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós iremos comentar, com base na Bíblia, mais uma vez, sobre o capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, versículo de número 44, aonde nós temos Jesus naquele texto, nessa passagem bíblica, ele falando uma palavra muito difícil, até mesmo de ser aceitada nos nossos dias atuais. Jesus nessa passagem está chamando um povo religioso de filhos do diabo. É uma palavra muito séria e Jesus, infelizmente, ele chamou um povo religioso de filhos do diabo. Então, meus irmãos, nós hoje iremos falar sobre o seguinte tema, com base no texto citado. Sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Por quê? Jesus, ele chama uma classe religiosa da sua época de filhos do diabo. Era um povo que estava frequente no templo da época, era um povo que cumpria a liturgia do culto anual, os atos cerimoniais, os rituais, as festividades, e esse povo era devoto àquele templo. Era um povo que levava o seu dízimo como alimento para a manutenção do templo daquela época. Era um povo que era severo, era assíduo quando tratava-se dos seus sacrifícios naquela localidade chamada de templo. Esse povo era frequentador daquele local nas festas anuais, mas um povo que cumpria a liturgia dentro da lei de Moisés se encontrava sendo filhos do diabo, porém não sabia. Aos olhos de muitos homens, eles poderiam ser vistos como filhos de Deus. Mas Jesus faz um raio-x e percebe que eles não eram filhos de Deus. Eles eram filhos do diabo, mas frequentava o templo, cumpria as exigências litúrgicas do templo, mas Jesus não os tem como filhos de Deus. Por qual motivo não? Jesus, ele começa a dizer que aquela classe religiosa que frequentava o templo, que cumpria as exigências, estava satisfazendo a vontade do diabo. Jesus já disse: se vocês satisfazem a vontade de vosso pai, que é o diabo, então vocês são deles. Não pertence ao meu pai. Por qual motivo Jesus vai dizer que eles são filhos do diabo? Por quê? Filhos do diabo. Quais eram os desejos do diabo? Meus irmãos, lendo a Bíblia, nós entendemos que os desejos do diabo habitam na nossa pele, na nossa carne, na nossa estrutura humana. Às vezes nós temos aquele costume de dizer que tudo que não presta é do diabo. E não.
Tem muitas coisas que não prestam que habitam em nós. Porém, nós não podemos jamais deixar com que essas coisas venham nos possuir. Observando para o assunto, nós vamos aprender alguma coisa em especial para as nossas vidas também. Por quê? Os desejos do diabo habitam em nós. E quando nós deixamos com que esses desejos que habitam em nós sejam realizados, então estamos satisfazendo os desejos do diabo e tornando-nos então filhos do diabo e não filhos de Deus. Verdade é que neste capítulo 8 de João, nós temos dois desejos que Jesus encontrou nessa classe religiosa. E eles deixavam com que esses desejos viessem a ser realizados e satisfazia o diabo. Quais são os desejos do diabo? A prostituição é do diabo? Não. A prostituição não é do diabo. A prostituição faz parte da vida humana. É tanto que Paulo, escrevendo aos Gálatas, melhor dizendo, capítulo 5, a partir do verso 19, verso 20, verso 21, lá está escrito sobre as obras da carne. Mas não fala que lá é as obras do diabo. Fala que são as obras da carne e não as obras do diabo. E a primeira que aparece nesse receituário é a prostituição. Mas não diz que é do diabo a prostituição. A prostituição habita na vida do ser humano. Mas como que nós temos que fazer para não satisfazer o diabo? Conforme Colossenses diz, que nós temos que mortificar os vossos membros que guerreiam sobre essa terra. Enquanto nós não mortificar os vossos membros, nós poderemos estar frequente em uma igreja, mas se nós não travar uma guerra realmente contra nós mesmos, contra a nossa própria carne, nós estaremos satisfazendo a vontade do diabo e achando que somos filhos de Deus. É muito sério, porque nós encontramos duas obras da carne no capítulo 8 de João, que esse povo religioso trazia com eles. Mas quantas pessoas que têm se prostituído, porém, às vezes não têm voltado atrás, não têm se arrependido, porque errar estamos sujeitos, porque somos falíveis mesmo. Mas, todavia, nós temos que reconhecer que todas as obras da carne, quando alimentadas, satisfazemos sim a vontade do diabo e passamos a perder a identidade de filho de Deus. Não que nós nunca vamos errar em alguma coisa, sempre vamos errar. Mas sempre que erramos, temos que reconhecer as nossas fragilidades e pôr em prática o que é bom e procurar sempre rejeitar o que me distancia de Deus. A prostituição, nós sempre queremos jogar a responsabilidade para o diabo, porque tudo de ruim nós queremos tributar a ele, mas em nós mesmos existem muitas coisas que não prestam. Aí alguém cai nesse laço da prostituição e vai culpar o diabo. Irmãos, amigos, eu e você é que temos que ter o domínio sobre nossa vida. Somos nós. Não que nós não vamos cair, não que nós não estamos sujeitos, sempre estamos sujeitos, sempre estamos arriscados a cair. Mas Jesus disse
para sermos vigilantes nesta questão, porque isso aqui é muito sério. É por isso que aos Romanos capítulo 8 diz que todos que estão na carne não podem agradar a Deus. Justamente por qual motivo? Porque já torna-se a ser filho do diabo e não filho de Deus. Todos que estão na carne são inimigos de Deus. Portanto, há uma necessidade de haver sempre sacrifício, renúncias, para que podemos sim vencer essas vontades carnais, as obras da carne que imperam em nós. Porque, querendo ou não, os desejos brotam, a flor da pele, e quando nós não resistimos, passamos a perder a identidade de filho de Deus e teremos um pai maligno, por falta, às vezes, de ter essa resistência em nós. A Bíblia fala sobre 16 tipos de obras da carne. É muita coisa. Era tantas coisas que tinha mais que Paulo disse assim, ó, e semelhante a estas. Paulo parou de escrever porque tinha muitas coisas que, se fosse escrever, ocuparia muito espaço. Mas ele deixou 16 tipos de obras da carne, que não vamos falar sobre tudo para que o vídeo não se estenda demais. Mas tem a impureza, são obras da carne, são tudo obras da carne. Mas tudo isso, quando em mim brota, flui, germina, cresce e produz esse fruto da carne, infelizmente eu estarei agradando ao reino das trevas. E isso não é bom. Isso não é agradável. Então, nós temos que fazer essa análise. Se eu estiver vivendo uma vida de impurezas, nós já sabemos o que é impurezas. A gente tem que procurar remover tudo quanto é negativo, tudo quanto é mal, tudo quanto é péssimo, tudo quanto não agrada ao nosso Pai, para que podemos então alcançar sempre a graça de Deus. Nós temos muitas coisas: lascívia, luxúria, que é a mesma coisa, a sensualidade, que é a mesma coisa. Quantas pessoas que estão frequentando uma determinada localidade e vão ali achando que aquele lugar é o lugar aonde alguém vai se manifestar o seu porte sensual. Meu irmão, isso aí é agir neciamente, sendo esta pessoa um filho do diabo e às vezes não sabendo o que é, porque às vezes não foi instruído, não foi ensinado, mas muitas pessoas têm frequentado essa localidade religiosa chamada igreja para mostrar, para se apresentar, para se aparecer, para seduzir a muitos. São pessoas, infelizmente, que têm aparência porque frequenta a localidade, achando que por frequentar demais já está salvo. Quem vai garantir a nossa salvação não é a minha frequência. Parabéns para quem tem condições de ser frequentador. Parabéns para quem tem essa postura. É muito bom, muito ótimo. Mas, todavia, não é o fundamento de todas as coisas. Não é a base de todas as coisas. A base que garante a minha vida, a minha salvação em Cristo, é quando nós olhamos para a palavra e procuramos guardar ela no coração, para que podemos então evitar muitas coisas que são erradas. Idolatria, muitas pessoas que são idólatras, isso também é algo que não agrada a Deus. Tem muitas pessoas que choram por homens nessa terra, mas nunca choraram por Jesus. Tomemos cuidado, meus irmãos, porque isso aqui é muito sério. Consideração é uma coisa, idolatria é outra coisa. Isso nós temos que fazer, então,
uma grande diferença. Porque a pessoa considera mesmo, tem sentimento, é lógico, vai chorar, com toda certeza, né? Então é simples, é só saber diferenciar idolatria para que nós não viemos de maneira nenhuma perder o nosso foco em Cristo Jesus. Mas o que é uma pessoa idólatra? É colocar alguém no lugar ou acima de um Deus. Isso sim é idolatria. Então nós temos que observar o texto, analisar a palavra e procurar entender melhor a postura nossa como cristão dentro da localidade. Como várias coisas, nós vamos falar muito rápido para não tomar muito tempo. Feitiçaria, será que existe crentes feiticeiros? Estranho nessa aplicação nas obras da carne, que tudo isso satisfaz o diabo, que tudo isso aí leva alguém a ser filho do diabo. O que é feitiçaria? Nós já sabemos, mas a Bíblia, ela nos mostra, em 1 Samuel 15, 23, está lá escrito que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A pessoa se rebela contra uma verdade pregada, ensinada. Alguém mostra dentro da Bíblia, alguém ensina dentro da Bíblia e alguém levanta contra. São os feiticeiros, filhos do diabo. São pessoas que frequentam a localidade, são pessoas que estão ali dentro, mas infelizmente são filhos do diabo. São pessoas que são rebeldes, não aceitam a verdade e levantam contra a verdade da palavra de Deus. Inimizades. O que é isto? Isso é coisa do diabo? Não. Isso gera entre nós humanos. Isso é algo em nós. Mas uma vez ou várias vezes, a gente deixando fluir dentro de nós isso, nós estaremos satisfazendo o desejo do diabo e assim perdendo a identidade de filho de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que analisar muitas coisas da nossa vida, se preciso for, até ter prejuízos, mas jamais deixar com que as inimizades subam para o nosso coração. Sempre temos conflitos, atritos, sempre vamos ter. Mas a certeza de uma coisa é que nós não podemos jamais deixar esse espírito de inimizade tomar conta de nós. Se, como seres humanos, prejudicamos alguém ou fomos prejudicados, não é o suficiente para a gente nem saudar essa pessoa. Não. A vida dá voltas e um dia a gente pode precisar dessa mesma pessoa. Então isso aí a gente tem que entender que quando queremos agir assim, nós estamos então satisfazendo a vontade, os desejos do diabo. Então nós temos que tomar cuidado para que a identidade de filho de Deus permaneça em nós e não que nós viemos ser filhos do diabo. Então, meus irmãos, a gente quando olha para a Bíblia, a gente vê muitas coisas, porfias, a gente sempre vê muitas coisas, emulações, brigas, pelejas, iras, dissensões. Era uma das obras de João capítulo 8, que aquele povo religioso estava praticando, dissensão, divergências de ideias. Jesus sempre estava falando ali que ele era maior que Abraão e o povo não aceitava. Jesus estava pregando a verdade e aquele povo causador daquela dissensão não aceitava a verdade que Jesus estava ensinando. Tão simples de resolver o problema, mas tem pessoas que gostam da tal da dissensão. Satisfaz realmente, duramente o desejo do diabo. É filho do diabo e às vezes não sabe que está sendo filho do diabo. São pessoas que eles não aceitam uma verdade ensinada, não aceitam uma verdade pregada, levanta contra, sem fundamento bíblico, quer acusar, quer condenar, mas não tem fundamento bíblico. São pessoas que são aplicadores de dissensões dentro de uma localidade religiosa. São obras da carne.
É lógico que nós podemos sim entrar de gaiato em uma questão como esta, mas após analisar a história, nós podemos sim ter em mente: eu falhei, eu errei, não é assim, a Bíblia não manda, a Bíblia não fala, a Bíblia não diz. Então, eis aí o momento de nós retroceder, voltar atrás. Nós temos que ter esse bom senso. Quantas dissensões, quantas pessoas defendendo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Daí alguém chega, ensina a verdade da palavra de Deus, e essa pessoa ainda é tida como uma pessoa mal ainda. Infelizmente, isso acontece em muitos lugares. Então, dissensão era um prato cheio que aquele povo do capítulo 8 de João, do Evangelho, trazia com eles. Vivia em dissensão. Jesus sempre cobrando, Jesus sempre falando para eles, e eles queriam que Abraão fosse maior do que Jesus. Então, se opor a algo verdadeiro, isto é dissensão, tá? Tem muitas coisas. Nós temos heresias. O que é uma heresia? Todo ensinamento que rege como verdadeiro, que não tem fundamento bíblico, é heresia. Não provém de Deus. Não tem base bíblica, não tem aprovação divina. Ainda que o homem aprove, mas saiu fora dos padrões éticos da palavra de Deus, é heresia. E olha que tem. E isso aqui é um prato cheio para o diabo. O diabo está feliz com muitos hereges dentro da casa de Deus. Mas não se iluda. Vamos olhar para a palavra de Deus, porque todo aquele povo que frequentava o templo, Jesus chamou de filhos do diabo. A nossa salvação é pela luz da palavra de Deus. Não ficamos iludidos achando que por frequentar ou por boa frequência eu estarei sendo salvo. A minha salvação é garantida. A tua salvação é garantida através da verdadeira palavra de Deus. Nós não podemos jamais nos deixar ser levados por ventos de doutrinas. Vamos procurar examinar as Sagradas Escrituras para que nós não venhamos satisfazer os desejos do maligno. Inveja. Quem é invejoso, nós sabemos que está satisfazendo o desejo de quem? Do diabo. Por quê? Porque a inveja, uma vez consumada, ela leva ao homicídio. E este povo do capítulo 8 de João queria matar Jesus. Por qual motivo? Qual motivo? Motivo de inveja. Lembra disso? São duas obras da carne que nós encontramos no capítulo 8 de João, aonde esse povo se manifesta, dizendo, falando, e nós descobrimos quais são os desejos do diabo. Habita em nós. Então, quando nós não mortificamos os nossos membros, deixamos com que a nossa vontade carnal ela venha crescer em nós e levar-nos a produzir frutos carnais, estaremos satisfazendo o maligno. O pior inimigo nosso não é o diabo, não é a morte, não é o homem. O pior inimigo nosso é nós mesmos. O pior inimigo meu sou eu mesmo. Porque Paulo falou, em mim não habita bem algum. Não habita. A nossa natureza é difícil de lidar com ela. A nossa natureza não é fácil de lidar com ela. Portanto, é de sacrifício em sacrifício que nós vamos deixar o diabo em jejum e não fazer a vontade dele. É tanto, meus irmãos, que quem é invejoso é uma pessoa doente, porque o provérbio fala que a inveja é a podridão dos ossos. É uma pessoa, às vezes, não aceitar alguém ser melhor do que ele. Talvez
em tudo. Tem pessoas que é tão possuído pela inveja que qualquer coisa para ele, para essa pessoa, já é motivo de deixá-lo de outra forma, desorientado, perturbado. Tem pessoas dessa natureza, satisfazendo a vontade do diabo. E às vezes sem ter conhecimento que é filho do diabo. Por quê? Vamos para a Bíblia? Quem que era invejoso na Bíblia? Capítulo 4 do Gênesis, Caim. Muito conhecida essa história. Caim era invejoso. Mas lembra que ele ofertava a Deus? Mas você vai para a primeira epístola universal de João, capítulo 3, verso 12, lá está escrito que ele era do maligno. Mas esse negócio aqui parece que confunde a mente. Capítulo 4 de Gênesis, ele está ofertando a Deus. Aí vem nas epístolas João dizendo que ele é filho do maligno. Então não vamos confundir esse negócio aqui. Por que que ele agora é filho de Deus em Gênesis 4, mas nas epístolas de João, ele é o quê? Filho do maligno. Porque a inveja está em nós. E uma vez que nós deixamos a inveja florescer em nós, crescer em nós e produzir o fruto, nós passamos, então, a perder a conexão com Deus. E quantas pessoas que estão dentro de uma igreja, ofertando a Deus, mas é invejoso e não sabe que é filho do diabo. Está satisfazendo o diabo, a vontade do diabo, e não sabe que é filho do diabo. Ofertar a Deus é algo muito bom, muito agradável, mas e a inveja no coração está retraída? Como é que está a inveja? Tem pessoas que têm inveja do seu vizinho, pelo que o vizinho possui. Tem irmãos de carne, de pais e mães, que têm inveja do que o outro possui. Não suporta. Filhos do diabo. Então, que essa palavra aqui, ela nos confronte mesmo. Que sejamos confrontados com essa verdade aqui da palavra de Deus. Vamos mortificar os nossos membros. Porque invejar de alguém pela posição social, posição espiritual, para que isto, meu irmão? Te digo dentro da palavra e confirmo. Motivo de alguém estar frequentando localidade religiosa não adianta dizer que ele está salvo. É a palavra de Deus que vai garantir se é ou não. Frequência é muito boa, mas a palavra de Deus é que vai me aprovar se realmente eu estou salvo, você está salvo. A qual ponto chegou esse homem por nome de Caim? Matar o seu próprio irmão. E dentro da igreja, o que é de pessoas ofertando a Deus, matando o seu próprio irmão, destruindo a vida do seu próprio irmão, destruindo na fé, enfim, em muitas áreas da vida. São pessoas que estão lá dentro, achando que é filho de Deus, só porque oferta, só porque frequenta a localidade. E será que não está sendo filho do diabo? E a inveja, como é que está? Ela está a todo vapor ou ela está presa? Nós temos que tomar essa nossa postura de mortificar os nossos membros, para que nós não venhamos satisfazer as vontades do nosso adversário, chamado diabo. Tomemos muito cuidado, meus irmãos, que ser cristão é muito bom. Todos nós aqui pregamos que estamos salvos. Eu tenho uma conclusão comigo, que salvação eu resumo em duas partes. Primeiro tipo de salvação, todos nós que frequentamos uma igreja, nós temos. É uma salvação terrena. A gente está livre de muitas coisas que são maldosas, muitas coisas péssimas, ruins. Essa é a primeira salvação, todos nós temos. Agora a segunda salvação, que é a salvação eterna. Essa daí
já não é fácil, não é para todo mundo, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, vamos fazer uma reflexão dentro da palavra de Deus e procurar entender: eu estou sendo filho de quem? Estou sendo filho de Deus ou estou sendo filho do diabo? Bebedice. Quem é que falou que bebedice é do diabo? Não, é das obras da carne. Tudo isso aqui citado é das obras da carne. Pode conferir. Vê dentro da sua Bíblia. Muitas pessoas que embriagam estão sempre nessa condição. Isso aí satisfaz o desejo do diabo. Mas eu sou a pessoa que tenho que dominar essa área. Tenho que ter essa estrutura. Sou eu que tenho que observar. Quando jovem eu comecei, ainda tomando umas e outras. Não era cristão, uma vida promíscua, mas eu comecei a enxergar os prejuízos. E eu tomei uma decisão, falei assim: a partir de hoje, não faço mais essa prática. Temos que ter atitude, temos que ter decisão. Não podemos ser levados por amizades só porque amigos influenciam por mal. Já convivi com pessoas usuárias de drogas, mas nunca usei drogas. Andava com eles para lá e para cá, mas nunca me infiltrei. Sempre junto, mas nunca participei. Isso antes de ser cristão, meus irmãos. A nossa vida é assim. A gente tem que procurar criar uma resistência contra aquilo que vai nos prejudicar, ainda que todos nós somos frágeis. Mas temos que lutar para vencer as indiferenças, essas barreiras, essas adversidades em nossas vidas. Glutonarias. Nós sabemos que glutonaria é tudo em excesso. Tudo tem que ter limite, moderação. Tudo tem que ter. Este é o ensino simples, mas acredito que objetivo. Vamos então ficar com a palavra de Deus, com o ensinamento guardado no nosso coração, porque a frequência em uma localidade religiosa não quer dizer, não significa que eu estou sendo salvo. Não. Mas a Bíblia é que vai, sim, nos instruir dia após dia, nos levar a entender a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Se fosse para nós falar aqui paulatinamente, profundamente sobre cada item das obras da carne, nós iria estender muito esse vídeo. Mas alguém confere na sua casa, porque nós estamos sujeitos a tudo isso. Tudo isso nós estamos sujeitos. Ainda que alguém já viveu ou está vivendo, vamos voltar atrás, vamos retroceder. Não vamos perder a identidade de filhos de Deus, achando que nós somos filhos dele, ou talvez enganando a nós mesmos. Não vamos perder a identidade, meus irmãos, após chegar ao conhecimento da verdade. Não podemos perder esse privilégio, esta honra alcançada da parte de Deus, de fazer parte daqueles que estão lutando para entrar no reino dos céus também. Vamos batalhar com uma fé uma vez dada aos santos, para alcançarmos também as dimensões celestiais. Vamos tomar muito cuidado. Vamos ser vigilantes, sóbrios, equilibrados, porque os dias são maus, são cruéis, são difíceis e são tenebrosos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.